O Império Romano, em latim, Imperium Romanum, foi o período pós-republicano da antiga civilização romana, caracterizado por uma forma de governo autocrática liderada por um imperador e por extensas possessões territoriais em volta do mar Mediterrâneo na Europa, África e Ásia. A república que o antecedeu ao longo de 5 séculos encontrava-se numa situação de elevada instabilidade, na sequência de diversas guerras civis e conflitos políticos, durante os quais Júlio César foi nomeado ditador perpétuo e foi assassinado em 44 a.C. As guerras civis culminaram na vitória de Otávio, filho adotivo de César, sobre Marco Antônio e Cleópatra na Batalha de Átio em 31 a.C., detentor de uma autoridade inquestionável. Em 27 a.C., o Senado romano atribuiu a Otávio poderes absolutos e o novo título Augusto, assinalando desta forma o fim da República. O período imperial prolongou-se por cerca de 500 anos. Os primeiros 2 séculos foram marcados por um período de prosperidade e estabilidade política sem precedentes denominado Pax Romana. Na sequência da vitória de Augusto e da posterior anexação do Egito, a dimensão do império aumentou consideravelmente. Após o assassinato de Calígula em 41 d.C., o Senado considerou restaurar a República, o que levou a Guarda Pretoriana a proclamar Cláudio imperador. Durante este período, assistiu-se ao maior alargamento do império desde a época de Augusto. Após o suicídio de Nero em 68, teve início um breve período de guerra civil, durante o qual foram proclamados imperadores 4 generais. Em 69, Vespasiano triunfou sobre os restantes, estabelecendo a dinastia Flaviana. O seu filho, Tito, inaugurou o Coliseu de Roma, pouco após a erupção do Vesúvio. Após o assassinato de Domiciano, o Senado nomeou o primeiro dos 5 bons imperadores, período durante o qual o império atingiu o seu apogeu territorial no reinado de Trajano. O assassinato de Cômodo em 192 desencadeou um período de conflito e declínio denominado Ano dos 5 Imperadores, do qual Setímio Severo saiu triunfante. O assassinato de Alexandre Severo, em 235, levou à crise do terceiro século, durante a qual o Senado proclamou 26 imperadores ao longo de 50 anos. A imposição de uma tetrarquia proporcionou um breve período de estabilidade, embora no final tenha desencadeado uma guerra civil que só terminou com o triunfo de Constantino em relação aos rivais. Agora único governante do império, Constantino mudou a capital para Bizâncio, rebatizada Constantinopla em sua honra, a qual permaneceu capital do Oriente até 1453. Constantino também adotou o cristianismo, que mais tarde se tornaria a religião oficial do império. A seguir à morte de Teodósio, o domínio imperial entrou em declínio como consequência de abusos de poder, guerras civis, migrações e invasões bárbaras, reformas militares e depressão econômica. A deposição de Rômulo Augusto por Odoacro é o evento geralmente aceite para assinalar o fim do Império Ocidental. No entanto, o Império Romano do Oriente prolongou-se por mais um milênio,
tendo sido conquistado pelo Império Otomano em 1453. O Império Romano foi uma das mais fortes potências econômicas, políticas e militares do seu tempo. Foi o maior império da Antiguidade Clássica e um dos maiores da história. No apogeu da sua extensão territorial, exercia autoridade sobre mais de 5 milhões de quilômetros quadrados e uma população de mais de 70 milhões de pessoas. À época, 21% da população mundial. A longevidade e extensão do império proporcionaram uma vasta influência na língua, cultura, religião, técnicas, arquitetura, filosofia, lei e formas de governo dos estados que lhe sucederam. Ao longo da Idade Média, foram feitas diversas tentativas de estabelecer sucessores do Império Romano, entre as quais o Império Latino e o Sacro Império Romano Germânico. A expansão colonial europeia, entre os séculos XV e XX, difundiu a cultura romana a uma escala mundial, desempenhando um papel significativo na construção do mundo contemporâneo.